A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 1, para lermos o verso 15 e 16. Primeiro capítulo de Efésios, o verso 15 e 16. A epístola que São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 15 e verso 16, para a nossa meditação esta noite de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, a tua presença. Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando nessa série de sermões em Efésios e ainda temos mais 9 sermões ao capítulo 1. Nós temos de fato, estamos sendo abençoados nessa nossa caminhada, que até agora avançou aí até o verso. Requerer nossa meditação por um tempo talvez bem maior do que este, tendo em vista a riqueza teológica que se encontra nessa epístola. Ela só perde para a Epístola aos Romanos. De fato, nela Paulo expôs grande parte da sua teologia, fazendo com que ela se torne tão rica e tão cheia de detalhes para a nossa vida cristã. Então, nós já temos observado que essa epístola é uma epístola circular. Foi escrita à igreja em Éfeso, mas a ideia de Paulo era que ela circulasse pelas igrejas da região, falando também aos cristãos que se encontravam em outras igrejas naquela localidade. A igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. E agora, depois de 4 anos, ele volta a falar com aqueles irmãos naquela localidade. E hoje, então, nós podemos aprender um pouquinho mais daquilo que Paulo teve em relação a esses irmãos. Algum de vocês já experimentou aquela sensação de encontrar alguém que trabalhou com você, ou que viveu na mesma localidade em que você, ou no estado onde você morou, e você então fez aquela pergunta: e fulano, como está? E então ele começou a descrever: fulano casou, tem filhos, ou está trabalhando, ou mudou-se. E essas notícias então chegam até você e tornam então agora você porta-voz daquela realidade que até então você desconhecia. E é comum, quando nos encontramos com outras pessoas que partilham daquele mesmo momento, e então anunciarmos a eles: olha, eu ouvi notícias de fulano, casou-se, ou mudou-se, ou teve filhos. Notícias sempre chegam, e algumas nos são especiais. Geralmente aqueles a quem temos grande apreço, queremos bem, ou temos saudade. Assim o apóstolo Paulo, nessa epístola, ouve da igreja em Éfeso notícias. E no verso 15, então, ele começa dizendo: por isso também eu, o próprio apóstolo, tendo ouvido. O apóstolo então ouviu notícias daquela igreja que ele mesmo plantara, como registra o livro de São Lucas, chamado Atos dos Apóstolos. Diante das notícias que agora chegam a Paulo, ele então escreve àquela igreja informando: eu estou ouvindo notícias de vocês. E nesse capítulo 1 da Epístola aos Efésios, Paulo vem falando da nossa eleição em Cristo e do selo do Espírito Santo em nós. Paulo, com proeminência, levanta essa ideia de que os Efésios e a igreja a quem ele escreve foram em Cristo
eleitos e salvos e selados pelo Espírito Santo. Dentro deste contexto do chamamento eterno e da salvação em Cristo e do selamento pelo Espírito Santo é que o apóstolo Paulo começa a escrever. E em primeiro lugar eu quero considerar com vocês uma fé viva, como diz o verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A primeira notícia que chegou a Paulo, o que ele ouviu dos efésios, é que havia fé entre eles. Aquela fé que o próprio apóstolo havia plantado pela pregação do Evangelho, ali permanecera e agora está produzindo frutos. A fé está presente entre aqueles irmãos, o que torna a fé dos efésios algo que o apóstolo reconhece, o que faz com que essa fé seja então agora registrada na Escritura Sagrada como uma testemunha viva daquilo que estava acontecendo naquela igreja. O que aconteceu que Paulo decide dizer: eu ouvi acerca daqueles irmãos e quero transmitir a vocês? Em primeiro lugar, é uma fé que é testemunhada. O texto declara que o próprio apóstolo, tendo ouvido notícias sobre a fé operante dos efésios, que chegou até o apóstolo Paulo. A sua fé, ela tem se tornado notícia, e há vários níveis que precisam ser alcançados. O primeiro, aqueles com quem nos relacionamos, é o primeiro grupo. Eles precisam ouvir notícias da nossa fé. As pessoas com quem vivemos, com quem nos relacionamos, os parentes, entes queridos, as pessoas de trabalho, essas que dia a dia nos conhecem, precisam dizer: eu tenho ouvido da fé de fulano. Um outro grupo é aquele mais distante, que outrora nos relacionamos, mas que em um momento ou outro perdemos o contato. Também eles precisam ouvir testemunho. Aquele colega, Tiago, lá da 9ª série, que um dia, encontrando com alguém, pergunta assim: o Tiago? Olha, o Tiago agora é odontólogo, formado na UNB, e exerce a profissão assim, assado, e está namorando. Mas a notícia mais importante é que ele tem uma fé operosa. Ele é crente no Senhor Jesus. Muitas características nos fazem ser o que somos. No meu caso, o pessoal costuma falar: ele é flamenguista, né? Ele é brasiliense, ele é bonito e outras coisas mais. Tem alguns que sorriram aí, né? Eu não sei se por causa do flamenguista ou por causa dele ser bonito. Mas as pessoas devem ouvir notícias da nossa fé. E a minha primeira pergunta essa noite é: as pessoas têm ouvido notícias da sua fé? Se eu chamar pessoas do seu círculo mais próximo e do círculo mais distante, eles vão poder afirmar que têm ouvido acerca da sua fé? Ou será que a sua fé é algo escondido, que pertence à sua vida interior, particular, e que você não expõe, e que ninguém conhece, e que não pode, como aconteceu com os efésios, ser reportada a outra pessoa? O apóstolo na prisão, pois essa é uma das suas cartas escritas da prisão, recebe notícias de irmãos que ele, há 4 anos atrás, havia visitado. E a notícia é que eles têm uma fé. Será que as pessoas têm testemunhado sobre isso? Essa fé testemunhada a Paulo é exercida pelos efésios para com o Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo.
Fé não é para ser exercido no pastor. Fé não é para ser exercido no culto. Fé não é para ser exercida naquilo que as igrejas evangélicas do nosso dia têm declarado como campanhas disso ou daquilo. Fé não deve ser exercida num copo de água ungido ou orado. Fé não deve ser exercida sobre qualquer penduricário da fé, como dizem, da espiritualidade nascente deste tempo. A fé deve ser exercida exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. A fé precisa ser direcionada para Ele. Uma fé que é testemunhada precisa ser uma fé em Cristo. Fé pode ser exercida em muitas coisas, mas uma fé que merece ser testemunhada é aquela que é exercida em Cristo. Quando cremos em Cristo, obtemos salvação para as nossas almas. Quando cremos em Cristo, obtemos o perdão para os nossos pecados. Quando cremos em Cristo, recebemos a vida eterna. Quando cremos em Jesus Cristo, nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Fé precisa ser em Jesus. Mas Paulo acrescenta um detalhe neste versículo. Ele não diz simplesmente fé em Cristo. Ele diz assim: a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo não diz Jesus Cristo ou Cristo Jesus, mas ele diz antes, pelo contrário, no Senhor Jesus? Porque Paulo está querendo chamar a atenção da igreja a quem ele escreve, que é uma fé que tem uma finalidade. Por isso, essa fé em Jesus denota uma vida de obediência e serviço. Por isso ele é chamado Kurios no grego, que denota o Senhor soberano, o Senhor que reina, o Senhor que governa. Cristo em quem cremos é aquele a quem chamamos Senhor de nossas vidas, aquele que declaramos ser o dono de nossas almas agora. Como diz o próprio apóstolo Paulo, agora ele é escravo de Cristo. Por isso, fé no Senhor Jesus. A fé precisa ser uma fé de obediência, uma fé que move você ao serviço. Ninguém pode servir a Jesus e a outro Senhor. Vocês lembram que ele disse isso? Ou você vai agradar um, ou desagradar o outro. Então, quando Paulo fala dessa fé operosa, que está sendo testemunhada, precisa ser uma fé de quem crê em Jesus, mas também precisa ser acompanhada de serviço, precisa ser acompanhada de um trabalho ativo. Trabalho esse desempenhado na vida cristã. Quando propagamos o Evangelho, quando vivemos conforme o texto de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 21, quando Moisés nos dá os mandamentos para vivermos conforme os preceitos morais do Senhor, em obediência a Ele. Quando eu sirvo na igreja, cantando, tocando, dando aulas na escola dominical, trabalhando em qualquer um dos ministérios ou nas sociedades internas, quando eu disponho minha vida para Ele. O verdadeiro crente que tem fé em Jesus também serve a Jesus. Por isso ele é chamado de Senhor Jesus, por causa desse senhorio que é exercido em nós, porque Ele nos adquiriu para si por preço de sangue, nos comprando para exercermos uma fé ativa nele em obediência e serviço. Então hoje nós vamos participar de um momento do culto onde nós somos obedientes a Ele. É isso que diz a nossa liturgia. Quando passar um momento do sermão no qual a igreja ouve a Jesus, o Verbo de Deus, cremos que vem um segundo momento que diz: a igreja obedece ao Senhor das nações. Como obedecemos a Ele?
Como quando, por exemplo, tomarmos o pão e o vinho, e na instituição, lá na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele declara que quando tomamos o pão e vinho, anunciamos a sua morte até que ele venha. Então assim eu me ponho como testemunha de que ele morreu por mim, ressuscitou por mim, está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Uma testemunha, a ponto de que as pessoas possam dizer: eu tenho ouvido da fé, uma fé em um Senhor que é Jesus Cristo. Será que a fé de vocês é assim? Veja que não é simplesmente uma notícia dada. Talvez eu possa até encontrar, Maurício, alguém lá do banco onde você trabalha, que vai dizer: ele é crente da igreja presbiteriana. Não é verdade? As pessoas sabem que você é crente, não sabem, Dilson? Então, se eu encontrar uns 2 ou 3 clientes seus, eles vão dizer: olha, ele é crente, não vão? O que eu quero ouvir não é isso. O que Paulo ouviu é que esses crentes serviam a um Senhor. Isso é muito importante. Quem é o Senhor de nossas vidas? Isso é reconhecido pelo serviço. Quando Ele é Senhor de nossas vidas, nós o servimos. Então as pessoas percebem o serviço. Aquela atitude cristã de dar a mão amiga, de orar pelo próximo, de dividir o pão com o necessitado, de acolher o oprimido, de anunciar o Evangelho para a restauração daqueles que estão em opressão, pela libertação daqueles que estão cativos pelo maligno. Tudo isso é um serviço que faz com que a fé seja ouvida e o senhorio de Cristo se mostre presente na vida de cada um dos crentes. Não é uma fé vazia, destituída de obras, como diz Tiago na sua epístola, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a ter uma fé com obras, porque as obras são resultado de uma fé autêntica. Então, se você tem fé, naturalmente, sendo ela autêntica, haverá obras que são fruto de uma fé verdadeira. Veja como nesse pequeno trecho o apóstolo aponta uma tão grande realidade na vida dos efésios. Mas a pergunta que deve estar em nossos corações é se na segunda-feira, amanhã, eu entrevistar 5 ou 6 pessoas que têm um relacionamento com você, será que as notícias serão essas? De uma fé operosa no senhorio de Cristo? Pense comigo, quais seriam as notícias acerca de você? Se hoje escrevêssemos uma epístola à igreja em Samambaia, o que o apóstolo diria acerca de nós? Qual a notícia que teria ele ouvido sobre nós, os cristãos dessa cidade? É uma pergunta que deve nos conduzir a pensar e repensar a nossa postura. Então, esse serviço que é apresentado a Cristo é um serviço que expressa amor. Por isso, é necessário amar a Cristo e amar o próximo. Olha como o apóstolo encerra o verso 15. A fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Veja que a fé, ela reflete no outro. A fé reflete naqueles que estão ao nosso redor. A fé nunca é abscôndidos. A fé nunca está oculta dentro de nós. A fé não é igual disse a presidente Dilma, né? No Dia das Crianças, que atrás de cada criança tem uma figura oculta, um cachorrinho, né? Para muitos cristãos é assim, a fé é uma figura oculta atrás dele. Está lá, escondida. A fé, ela reflete
no meu próximo. Então Paulo ouviu da fé, do senhorio de Cristo na vida deles e de que eles amavam todos os santos. Veja que não ama a quem é bonzinho. Amar o João é moleza, né? Você já viu o sorrisão do João? Charmoso, tá, acho que é todo sorridente. Aí é fácil amar o João, né? Não é fácil amar ele? Não é fácil amar a Dona Erundina? Com a vozinha mansa dela, tranquilo. E o seu Santana? É um amor de pessoa. É fácil amá-los. Amar o pastor Carlos é mais difícil, né? Ele é nervoso, meio bravo lá no púlpito, né? Ele briga com a gente se a gente faz coisa errada. Aí já ficou mais difícil. Mas Paulo disse que aqueles crentes amavam todos. Então é um amor que expande para fora. A fé se torna prática. Porque lá em 1 João, abra a sua Bíblia lá, a primeira epístola de São João, o capítulo 2. Primeira epístola de São João, capítulo 2. O verso 7 até o verso 11 diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja que o apóstolo apresenta a ideia de que ninguém está na luz se odeia o irmão. Porque quem está na luz ama o irmão. Então, se você tem fé em Cristo Jesus e foi então transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, significa que, tendo essa fé, você ama o seu irmão. Ainda em 1 João, agora o capítulo 3, abra sua Bíblia lá. A partir do verso 11, 1 João capítulo 3, a partir do verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos? Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Está vendo que o que o apóstolo Paulo está dizendo é aquilo que João repete agora? Se você tem fé em Cristo, você ama o irmão. Quem creu em Cristo está na luz, e quem está na luz ama o irmão, porque quem não ama o irmão é uma obra bem clara de que ele não conheceu a luz e as obras dele são das trevas. Fé também traz obras, e essas obras denotam o nosso amor para com o próximo. Amar o irmão é uma notícia bem clara de que você é um crente. Quais são as notícias acerca deste fato sobre você? Olha, fulano não pode sentar no mesmo banco que ciclano, sai faísca.
Não estão se falando: olha, fulano diz que se pegar ciclano mata. São essas as notícias? O apóstolo Paulo diz assim: eu tenho ouvido o amor de vós por todos os santos. Paulo ouviu a notícia maravilhosa dos Efésios, de que eles estavam amando os irmãos. Em segundo lugar, a fé produz gratidão. Olha o verso 16. Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora então, Paulo declara que não cessa de dar graças. Continuamente ele estava agradecendo a Deus. O que estava motivando esse pastor a render graças incessantes na presença de Deus? Uma igreja que tem fé, que é testemunhada, uma igreja que tem uma fé em Cristo, uma igreja que tem uma fé que é obediente a um Senhor, e uma igreja que tem uma fé que produz obras de amor para com o irmão. Vejam quantas notícias de fato conduziram Paulo a ser um pastor da igreja de Éfeso, que de fato pode olhar para Deus e dizer: graças a Deus por esta igreja, graças a Deus pela vida desses irmãos, graças a Deus pela fé que eles estão exercendo. Às vezes o nosso cristianismo não é visto assim aí fora. As pessoas não estão dando graças a Deus pela nossa existência, pela existência da nossa igreja, pela nossa postura cristã no mundo. Nós somos omissos, falhos, odiamos, não servimos a Cristo, a nossa fé não tem sido testemunhada. Então não somos motivo de ações de graças diante de Deus, muito menos incessante como fez o apóstolo. A gratidão é reflexo da vida autêntica daqueles cristãos. Será que as pessoas são gratas em conhecer você, em se relacionar com você? Você já ouviu a expressão assim: graças a Deus porque eu conheci você, graças a Deus porque Ele colocou você na minha vida, graças a Deus porque você intercedeu por mim, graças a Deus porque você sentou-se comigo e me explicou as Escrituras e então eu tive fé, graças a Deus porque existe essa igreja, graças a Deus, e outras graças mais. Será que temos ouvido essas notícias? Ou será que as notícias são mais ou menos assim: fulano é uma desgraça, onde chega acaba a paz. Fulano é uma desgraça, ele não serve para nada. Fulano é uma desgraça, quando fala magoa todo mundo. Fulano é uma desgraça, não ajuda, mas atrapalha demais. Notícias terríveis, principalmente quando se referem a cristãos. Mas Paulo diz assim, além de dar graças, de novo ele usa o pronome vós, dizendo que ora por eles. Essa ação de graças, ela é procedente da obra de Deus em nós com a eleição. Lembram-se do que Paulo já falou no resto do capítulo 1? Que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, nos escolheu nele para boas obras. Então agora, o resultado dessa eleição, se você é eleito de Deus, é uma vida de fé no senhorio de Cristo, amando os irmãos, tornando-se então uma boa notícia, motivo de gratidão. Quantas pessoas podem agradecer a Deus porque você existe? E Paulo então diz no verso 16, a parte final, fazendo menção de vós nas minhas orações. Bom, eu acredito que as orações de Paulo sejam para que Deus fortaleça, sustente, guarde, agradecendo pela existência deles. Às vezes algumas pessoas oram,
Oh Deus, não deixa fulano vir aqui não. Oh Deus, me guarda de ciclano. Mas Paulo diz que ele faz menção, a menção honrosa sobre esses crentes diante de Deus em suas orações, lembrando-se de que eles são de fato crentes em Cristo Jesus, porque a fé deles foi ouvida por Paulo, e o senhorio de Cristo é notório na vida desses irmãos, e eles têm amado ao próximo. Então Paulo ora dizendo: ó Deus, obrigado pela vida desses crentes. Paulo é grato pela nossa união com Cristo. Paulo já falou isso no capítulo 1, de como esses crentes foram unidos a Jesus. Se tem uma coisa que eu não deixo de pensar é nisso. Somos chamados de cristãos. O termo cristão denota seguidor de Cristo ou pequeno Cristo. Será que nos assemelhamos a Cristo? Será que aquilo que vimos no capítulo 1 da nossa união mística com Cristo, de que quando cremos nele, quando ele se tornou nosso Salvador pessoal, nós nos unimos a ele, e o Espírito Santo então agora habita em nós, nos fazendo uma pessoa com Cristo? Será que Cristo pode ser visto em nós? Será que quando as pessoas dão notícia, elas podem dizer: eu vi um cristão? Será que de fato estamos ligados a Ele? A presença do Espírito Santo em nós, pela vida dos próprios crentes de Éfeso, são esses os motivos das graças que Paulo apresenta. Vocês devem se lembrar que no versos 13 e 14 do capítulo 1, o apóstolo Paulo falou dessa presença do Espírito Santo na vida dos crentes como um selo. Tem uma música, Cartão Postal, nós já ouvimos ela aqui, onde fala dessa ideia de que eu sou uma carta indo pelo mundo, com a mensagem escrita em mim, e o selo do Espírito Santo aplicado a mim. Então Paulo está agradecendo porque esses cristãos, que são uma mensagem viva, selados pelo Espírito Santo, têm anunciado o Evangelho de Cristo Jesus. Será que você é um cartão postal com uma bela imagem, e que as pessoas ficam contentes em receber como notícia e se apropriar daquilo e considerar aquela informação que lhes é trazida como algo agradável? Devemos pensar nisso, para pensar e meditar. Uma fé viva deve produzir resultados. As pessoas precisam ouvir. Paulo não só ouviu, mas ele diz assim: tendo ouvido. Então a sua fé, sendo viva, precisa produzir resultados. Em segundo, ações de graças e oração são resultados de uma fé operosa. Quando a sua fé viva produz resultados, ações de graças e oração também serão resultado de tudo isso. Como é que você tem se apresentado diante do mundo, das pessoas, como cristão? Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus santo, soberano, diante desta epístola, ó Deus, também nos consideramos como uma epístola viva. E a nossa oração é que as notícias recebidas em qualquer lugar onde o Senhor nos enviar sejam notícias de uma fé viva no nosso Senhor Jesus Cristo, de amor para com o próximo, para que ações de graça sejam rendidas e orações sejam dadas à presença do Senhor, em louvor pela glória de Cristo manifesta em nós.
nos torna, Senhor, uma mensagem viva do Evangelho. É o que nós rogamos, Pai querido, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Convidar os presbíteros, presbítero Elias.